Shalom, aqui é o pastor Rui Nascimento e como prometido é devido, eu vou então colocar hoje o nosso primeiro vídeo, Café da Manhã com o Senhor Jesus, Café da Manhã com Yeshua, com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vou estar trazendo hoje o primeira mensagem, e essa mensagem nós encontramos na Bíblia, naquilo que é vulgarmente chamado o Novo Testamento, e está lá na primeira carta que João, o apóstolo de Jesus Cristo, escreveu. Não João o que batizava, o Batista, que é conhecido aí comumente João Batista, como se o nome dele fosse João Batista, como se tivessem ido lá registrar o moço como o nome João Batista. Não é. João o que batizava, o emersor. Eu vou começar a trazer começar a quebrar alguns paradigmas, algumas tradições, e vou trazendo alguns esclarecimentos para os mais desavisados ou os menos conhecedores da palavra de Deus. Então havia João, o que batizava, aquele que era o precursor, que veio adiante, antes de Yeshua, para anunciar o batismo do arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento, porque estava chegando na terra o Filho unigênito do Deus Criador. É claro que no mundo inteiro ninguém estava esperando um Salvador, ninguém estava esperando um Messias, a não ser o povo de Judá, ou a não ser o povo judeu, o povo das duas tribos de Judá e Benjamim. Eles estavam esperando um Salvador e um Messias. Os filhos de Jacó, as 10 tribos do norte, Israel, estava esperando um Messias, porque eles tinham recebido essa promessa ao longo dos tempos, através dos seus pais Abraão, Isaac e Jacó, e receberam na lei que Deus deu ao seu povo, que ele escolheu e separou, que Deus deu lá no Monte Sinai através de Moisés. Eles sabiam que viria de vir alguém que os salvaria. E, portanto, esse povo era o único povo na terra que estava esperando um Messias, um Salvador. E talvez hoje você seja um desses dispersos. Depois, pela história, o povo de Israel foi disperso e colocado nas nações ao redor do mundo, e talvez você seja um desses que, ao ouvir a palavra de Deus, você sinta tremer no seu interior algo que estava lá adormecido, e você desperte para essa realidade. Então, Deus enviou, tinha prometido através dos seus profetas, sobretudo Malaquias, tinha falado que enviaria o espírito de Elias, que era João, o que batizava e que vinha falar ao povo de se arrepender, se preparar para receber o Salvador. E é isso que eu quero falar para você nesse vídeo, que você se prepare, que você se arrependa para receber o Salvador. Agora você poderia perguntar, vou me arrepender do quê? Não é? É uma pergunta lícita, é uma pergunta cabível. Vou me arrepender do quê? Bom, na verdade, quando eu andava nesse mundo maluco, desse jeito que eu andava, fazendo o que eu entendia que era mais correto e que era mais certo, eu não fazia mais do que fazer porcaria e lixo, achando que estava fazendo tudo certo. Quando eu me separei, por exemplo, da mãe da minha filha, eu achava que eu tinha direito a ser feliz, e se eu não gostava de uma pessoa, eu poderia procurar outra. E se eu não gostasse de outra, eu procuraria outra, e faria uma filha aqui, outro filho além, e por aí vai, e tocava o barco. E se eu não tivesse dinheiro, eu pedia aos amigos, e se os amigos me emprestassem, eu gastava. E se eu gastava, eu não podia pagar. Se eu não podia pagar, eu ficava caloteiro. Se eu ficava caloteiro, eu era enganador. E por aí vai. Se eu não conseguia uma coisa, eu inventava uma história. Se eu inventava a história e eu conseguia, depois eu tinha que inventar outra para conseguir mais alguma coisa, e por aí vai, até me tornar um mentiroso verdadeiro. Se eu traía a minha esposa, eu tinha que inventar uma história, comprar umas flores, comprar um perfume para disfarçar. Então, em todas as situações no dia a dia, eu tentava fazer aquilo que eu achava que era melhor, porque eu tinha direito a ser feliz. Mas eu não sabia que havia uma lei que regia todas as coisas, que tinha sido dada por Deus, e eu também não sabia que eu tinha sido colocado nessa terra por Deus, que me tinha feito à sua imagem e semelhança. Então eu vivia dentro de um mundo de paganismo, levando a coisa do jeito que eu tinha aprendido do meu pai e da minha mãe, que me diziam que eu tinha que ir em Fátima, andar de joelhos para passar no exame da 4ª classe, e saí de lá com os joelhos sangrando, e depois fiquei com raiva daquele pedaço de pedra, até que chegou o dia onde Deus tirou aquelas viseiras dos meus olhos, fez cair as escamas e me mostrou a verdade, me mostrou a realidade, me mostrou que Ele é o único
Criador de todas as coisas, e que Ele, e unicamente Ele, merece toda a honra e toda a glória. Muito bem, então, esse João veio preparar. Como João era um precursor, vinha preparar o terreno para que as pessoas estivessem bem dispostas a receber a palavra e a receber o Messias, aquele que levaria as pessoas para outro reino, como eu anunciei lá no vídeo de apresentação, que Yeshua falou, olha, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então, há um outro reino, há esperança. Você pode viver na maior das opulências, você pode ter os carros que você quiser, o dinheiro que você tiver, mas uma coisa eu te digo, vai chegar o dia onde você não vai querer morrer. Porque você está apegado às coisas, você está apegado, é lícito, é normal, é lógico, você se apega. Porque as pessoas lutam por ter cada vez mais conforto e coisas melhores? Porque elas se apegam a essas coisas e elas não pensam que um dia vão ter que morrer. Não pensam. Então cabe a mim esse papel chato, dizer você vai morrer. E talvez você diga assim, quando morrer, morri. Não é assim, sabe porquê? Porque quando dá uma dorzinha você vai correndo para um médico. Ninguém quer morrer. Você quer desfrutar e gozar dos seus bens, você quer ver os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, você quer comer do melhor, você quer ir numa praia, você quer viajar, você quer ver outros países, você quer ver um monte de coisas, você quer fazer um monte de coisas. Porquê? Porque você acha que você nunca vai morrer. Vai, e vai se apresentar diante do Criador para lhe prestar contas do que é que você fez. Ah, eu sou uma pessoa boa. Não, ele vai te pedir contas em relação à lei dele. Aqui nesta terra nós estamos sujeitos à lei do homem. Eu vivo no Brasil, tenho que andar debaixo das leis do Brasil. Eu vivia, em todos os países onde eu vivia, eu tive que me submeter às leis dos países e quando eu não me submetia, apanhava. E se o negócio fosse um pouco mais apertado, teria que pagar de uma forma diferente, até muitas vezes, como tantos estão aí hoje fechados em prisões. Talvez eu até devia ter passado por elas e quem sabe eu até passei e você nem sabe. Mas isso não importa. Importa que há 15 anos atrás o Senhor Jesus me encontrou, me libertou, me trouxe para uma vida diferente e me trouxe para que eu seja um mensageiro, seja um canal de luz para a sua vida, seja sal na terra e leve luz aonde há trevas e escuridão. Se você sente necessidade, se você sente um vazio no seu interior e em determinado momento você já pensou, será que Deus existe? Será que esse negócio é verdade? Então, hoje eu estou trazendo para você algo que pode abrir os seus olhos. Então João, o discípulo amado de Jesus Cristo, escreveu o seguinte lá na primeira carta, porque ele escreveu o Evangelho de João e escreveu também 3 cartas. E nessa primeira carta ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. No Evangelho de João, ele fala que no princípio era o verbo. No princípio de todas as coisas, na fundação de todas as coisas. Antes de haver céus e terra, já existia o verbo. O verbo é a palavra. Deus fez o sol vir à existência através da sua palavra. Haja luz e o sol foi criado. Pode parecer uma coisa muito estúpida, mas é mais estúpido no meu entender que tivesse havido uma explosão no mundo e dessa explosão cósmica tenha aparecido você e eu conversando, falando, um cachorro latindo, uma vaca mugindo e por aí vai. É muito mais estúpido de algo, de um calor sobrenatural, de um calor de milhares de graus centígrados, não ter consumido a vida e dali ter saído vida, que deu a você olhos bonitos, cabelo bonito, deu a você um corpo perfeito, todo moldado. Não tem jeito, isso é completamente ridículo dizer que eu vim de um macaco, ou vim da evolução, ou por aí vai. Para mim, me parece que é preciso muito mais fé nisso, do que crer que existe um Deus que planejou e pensou todas as coisas, colocou tudo perfeito para você hoje poder desfrutar de todas as coisas do jeito que você desfruta. Para e pensa. Você gosta de uma maçã, de um melão, melancia, você gosta de banana, você gosta de pera, pêssego, uva. Quem fez tudo isso? Foi uma explosão? Não foi. Foi um Deus que pensou em você para te dar de comer, para te alimentar durante todo o tempo que você está na terra. Ele criou as vacas, criou os animais, criou o bezerro, criou o cordeiro, criou o cabrito, criou tudo aquilo que você gosta de comer, porque ele sabe muito bem que se ele não tivesse criado todas as coisas, você não ia resistir e ia morrer de fome. Então, é desse Deus que eu estou falando, daquele que criou todos os homens à sua imagem e semelhança. E João está falando, olha, estou falando do verbo da vida.
E lá no Evangelho dele ele fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e andou no meio de nós. Esse verbo, essa palavra é o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio na terra, que se humilhou, porque não havia mais condição nenhuma de o homem ser salvo, porque o homem andava completamente fora da lei de Deus, o homem estava completamente fora dos planos de Deus, porque tinha virado as costas para a lei de Deus e nem sabia qual era a lei de Deus, e talvez você também nem saiba. O mesmo que aconteceu lá atrás com Noé no dilúvio, se você não acredita nisso também não tem problema, mas o mesmo que aconteceu lá quando Deus destruiu a terra e salvou Noé e a sua família dentro daquela arca gigantesca, talvez vá acontecer com você lá no futuro, quando o Senhor Yeshua voltar. Naquelas pessoas que existiam no tempo de Noé, ninguém acreditava que ia acontecer um dilúvio e só Noé se salvou. Só aqueles que entraram naquela arca pela fé, e é pela fé que você precisa de entrar no Senhor Jesus Cristo para ter salvação e vida eterna, e que você não tenha medo de morrer, porque Ele veio para nos dar vida eterna. Essa passagem aqui é uma vida de morte ou de vida, depende da sua escolha. Você é que vai escolher. Deus nunca vai te obrigar, mas você escolhe. Então, Deus mandou o seu Filho amado, único, unigênito, para trazer vida e vida em abundância àqueles que nele crerem. E o Senhor Yeshua falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso nenhum homem ousou falar algo parecido desde que a terra é terra. Só ele, porque ele sabe e sabia muito bem o que ele estava falando. Estou aqui essa manhã para apresentar ele para você e para te dizer que João está falando desse verbo da vida e ele veio, olha isso que contemplei, que eu toquei, porque João andou com ele, viu os milagres, viu tudo o que ele fez, eu falei assim, eu toquei nele. Agora, olha o que João fala aqui, pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos, nós, os crentes, os apóstolos, os discípulos, vimos ele, tocamos ele, apalpamos, sentimos e agora anunciamos a vós. A quem? A vós que estáis no pecado, mortos nos vossos delitos, mortos no vosso pecado, mortos nas vossas andanças por esse mundo, sem atentardes para a lei de Deus. Nós vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos aos pecadores, para que também tenhais comunhão connosco. É com muita alegria que eu participo isso para você hoje de manhã. É porque eu tenho sentido em mim a mudança, tenho sentido em mim o amor, o prazer, a grandeza, o poder de Deus, e eu tenho necessidade de levar a você essa vida que em mim habita depois que Jesus me visitou. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Olha só, o privilégio de ter comunhão com o Criador de todas as coisas e com o seu Filho Yeshua, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Então, eu estou falando isso para você nessa manhã, para que a minha alegria seja completa. Se alguém ouvir e ver esse vídeo e refletir e pensar e buscar Deus, já valeu a pena. Então, João está dizendo que está anunciando a nós que há um Criador, há um Messias, há um Salvador que veio para nos tirar do nosso pecado e nos reconectar ao Pai. Então, mas qual pecado? O que é isso? Que pecado é esse? Eu tinha prometido no vídeo de apresentação que eu falaria na primeira mensagem sobre pecado. Esse pecado, mesmo João, na mesma carta, no capítulo 3, ele escreve no versículo 4, todo aquele que comete pecado transgride a lei de Deus, pois o pecado é a transgressão da lei de Deus. Eu quero perguntar para você, não tem nada a ver, você pode dizer, não tem nada a ver com esse assunto, não pedi para andar aqui. Eu falava assim, eu até falava assim, não acredito que Deus existe, deve haver por aí uma força qualquer, mas eu não acredito nessas bobagens. Quando eu estava paralítico, no hospital, aí eu acreditei em tudo e mais alguma coisa. E aí, quando o Senhor Jesus me visitou às 3 horas da madrugada, e que o Senhor chegou e falou, estou aqui, queres? E me tocou e me libertou e me fez andar naquela hora e fez um milagre na minha vida, ali eu entendi que Ele existe, que Ele é verdadeiro. E às vezes nós precisamos disso, de um toque sobrenatural. Às vezes nós precisamos que aconteça alguma coisa errada, muito profundamente errada na nossa vida, para nós pararmos e pensarmos, será que Deus existe? Normalmente é quando morre o seu pai, quando morre a sua mãe, um irmão que você não esperava que morresse. Eu tenho alguns amigos, ou ex-amigos, ou fingiam que eram amigos, sei lá. Pessoas que se achavam o máximo, muito importantes, com 30 anos, foram embora, morreram. Acidente,
Eram fulano de tal, venerados pelas pessoas, doutor não sei o que das quantas, e que já foi. E foi para onde? Se não confessou Jesus Cristo, certamente foi para o inferno, direitinho. Não tenho dúvida nenhuma. Não vai ter acesso ao reino dos céus nunca. E é isso que Jesus, que o Deus Criador, quer evitar para você. Com essa mensagem que Ele está trazendo para você. Confessar Jesus Cristo é reconhecer que existe uma lei que Deus deu àqueles que colocou nessa terra e deu um mapa. Diz assim, olha meu filho, está aqui esse mapa. Segue esse mapa para não te perderes. E esse mapa são as Sagradas Escrituras. Esse mapa é a Bíblia, coisa que provavelmente você nunca tocou. Como eu nunca tinha tocado até aos meus 40 anos. Uma vez eu abri e falei assim, história boba, não entendi nada dessa coisa. E depois, quando o Senhor Jesus me abriu os olhos e que eu comecei a estudar essa palavra e que eu comecei a perceber o que estava aqui, eu sou infinitamente grato ao Senhor. Não posso agradecer nunca a grandeza que Ele tem colocado dentro do meu coração, dentro da minha mente, para eu poder dizer a você, Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele existe, Ele é real, Ele é maravilhoso. Então, no dia do juízo, Deus não vai te perguntar quantos carros você tinha, quanto é que você tinha na conta, se você não enganou o seu vizinho, Ele vai te perguntar, dos meus 10 mandamentos, quais foram os que você seguiu? Aí você já está tremendo, talvez, porque dá assim, 10, mas quais são? Eu sei que tem 10 mandamentos, mas quais são? Sei, não roubar, não matar. Pois é, e os outros? Então Deus vai te perguntar, olha, amaste a mim acima de todas as coisas. Como é que tu amaste a mim se tu nem me conheces, nem nunca paraste para pensar em mim? Primeiro mandamento. Segundo, não farás imagens nenhumas de escultura, não te prostrarás diante delas, não as cultuarás, não as adorarás. Mas eu não adoro imagens. Quantas vezes você já se prostrou aí diante da Nossa Senhora, sei lá de onde, da Fátima, da Aparecida, não sei do que lá das quantas? Quantas vezes você já pediu um santo e uma santa para fazer um milagre para você? Quantas vezes você já foi oferecer velas para santos e Deus falou para você nunca fazer isso? Esse é o segundo mandamento. Ele falou que ele visitaria a maldade dos pais nos filhos, e aí as pessoas não entendem porque é que uma criança nasce atrofiada, porque é que uma criança nasce paralítica, porque Deus falou que visitará a maldade dos pais nos filhos, e aí você perguntará, mas que Deus ruim? Não, é um Deus justo. Ele está no controle de todas as coisas, Ele te criou, Ele me criou, Ele faz de você o que Ele quiser, ainda lhe sobra tempo e você não vai poder nunca reclamar, porque a única coisa que resta para você é uma sepultura, ponto final. Se você reclamar, se você não reclamar, você vai parar no mesmo lugar, e depois ainda tem inferno. Mas Ele tem para você céu, tem para você vida eterna. Esse é o amor dele. Então, muitas vezes acontecem coisas erradas na nossa vida e nós nem percebemos que elas estão chegando. Por quê? Porque nós só pensamos que vai acontecer só com o nosso vizinho. Conosco nunca vai acontecer. Eu posso andar 200 km por hora no meu carrão, porque nada vai acontecer. Arrebenta uma roda, você bateu, você morreu e nada vai acontecer. Você achava que era com o outro só. Com você nunca. Todos nós conhecemos um cara que era uma fera a dirigir. Ele guiava pra caramba. Morreu dirigindo. O tal do Ayrton Senna. Então não fica achando que você domina as coisas e que nada vai te acontecer, porque vai acontecer. Depois tem o terceiro mandamento. O Senhor fala para não falar o nome dele em vão. Talvez você não fale, porque você talvez nem nunca fale o nome dele. O quarto é guardar o sábado. 6 dias trabalharás, ao 7º descansarás. 7º dia é o sábado do Senhor. Nenhuma obra farás nele. Será que você está dentro nesse mandamento? Não, mas foi abolido. Me explica como, quando e aonde e por quem. Nunca foi abolido. As igrejas, aí os religiosos, os mentirosos, têm abolido as leis de Deus porque não lhes convém, não lhes interessa. Sempre foi assim desde a fundação do mundo. Deus falou para Adão lá no Éden, não toca nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois foi lá que ele foi. Tinha um monte de árvores, incluindo a árvore da vida. Pois ele deixou a da vida para trás, que era Jesus, e foi lá tocar na árvore de Satanás, aquela que trazia conhecimento do bem e do mal. Porque o homem acha que deve experimentar tudo, porque quando experimenta tudo, aí é que o cara fica bom. E aí é que o cara fica completamente pervertido e entregue ao diabo. O 5º mandamento é honrar pai e mãe. Será que você tem honrado o seu pai, a sua mãe? O seu pai tem prazer, tem alegria no filho e na filha que tem? Com certeza o meu não tinha, porque o filho dele lhe deu muita tristeza. O filho dele fez muita coisa errada. E sabe porquê? Porque não conhecia a palavra de Deus. Depois é não matar. Nunca matei. O Senhor Jesus falou que se você falar que um irmão seu é tolo, você já está matando ele. E o negócio está apertando. Aí não adulterar. Nunca adulterei, mas já olhei para umas moças e tal, e o Senhor Jesus falou, aquele que olhar para uma mulher com um coração impuro e a desejar, já adulterou. Não precisa nem de ir para a cama com ela. Nem para a cama, nem para lugar nenhum. Basta desejá-la.
Então não matar, não roubar, nunca roubei nada a ninguém. Isso é o que você acha. Quantas vezes você já fugiu aos impostos e não pagou aquilo que você deveria ter pago? Quantas vezes você recebeu um troco que você recebeu a mais, percebeu e não devolveu? Quantas vezes você já pegou coisas que não eram suas? Quantas vezes já aconteceu que você enganou de propósito os seus clientes para levar uma vantagenzinha e botar um pouquinho mais no seu bolso e na sua conta, dizendo, não tem nada a ver, ele nem percebeu? Quantas vezes você já se enganou a si próprio, já se roubou a si mesmo? Quando você não está indo para a palavra de Deus, você está se roubando a si mesmo. Então não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar as coisas alheias. Quantas vezes você já quis o carro do seu vizinho, a casa do seu vizinho, a mulher do seu vizinho, o marido da sua vizinha? Quantas vezes você já desejou ter os filhos bonitos quanto o seu vizinho e a sua vizinha têm? Você queria o cor do cabelo daquela criança? Quantas vezes você queria ter um sapato e um vestido igual àquela mulher, uma calça igual àquele homem, um tênis igual àquele, um filho que também jogasse futebol, uma mulher que também cantasse? Quantas vezes você já desejou as coisas dos outros? E você fala, não, eu nunca quis nada disso. Mas quando você para e pensa, você vai ver que você está dentro de todas essas infrações e que é réu, ou ré, de mortes. Porque o Senhor falou que todo aquele que cometer infração, que pecar, o salário do pecado é igual mortes. Então, não levantar falso testemunho. Quantas vezes você já mentiu para salvar as suas costas? Quantas vezes você já mentiu sobre outra pessoa, inventou mentiras para você pular fora, para não te estocarem? Quantas vezes você já fez isso? Você que está vendo esse vídeo, que está olhando para mim, de repente até você já fez comigo. E eu com você. Mas eu fiz antes de conhecer Jesus, viu? A partir de agora, a partir do momento em que eu conheci o Senhor, faço mais não, porque eu conheço agora a verdade. Vive dentro de mim um espírito que não é mais meu, que é o espírito do Senhor Jesus. Então, todos esses mandamentos, você está fora ou você está dentro? Essa é a lei de Deus. É isso que João está falando para nós. Ele está dizendo que nós precisamos de conhecê-lo, para que agora, através do Senhor Jesus, eu com o Espírito Santo dele possa entrar nessa palavra, retirar dela o que ela tem para mim e começar a viver para Deus. Viver para Deus não precisa de viver isolado, não precisa de viver, agora só posso rezar o dia todo. Não, eu tenho uma vida comum, uma vida normal, trabalho, tenho os meus filhos, me divirto, vou na igreja, é obrigado a ir na igreja. Eu sou a igreja, aonde eu vou está bom. Agora, eu tenho uma visão diferente, tenho uma amplitude diferente, eu conheço o meu Criador, eu sei que Ele é comigo, eu sei que Ele me protege, eu sei que Ele vai, onde eu vou Ele está comigo. Eu tenho dificuldades, sim, claro, e muitas, mas eu passo elas com o meu Criador, não passo mais elas sozinho. Quando eu passava pelas dificuldades, eu entrava em depressão. Quando entrava em depressão, queria beber, queria mulheres, queria um monte de coisas, queria fumar, queria droga, queria isso, queria aquilo. Essa era a depressão. Remédios antidepressivos. E queria ficar rico igual ao outro, e tinha que lutar para ficar rico, e tinha que ser grande, e tinha que crescer, e era um desespero. Era um desespero. Agora não. Estou bem com o que estou. Estou bem com o que tenho. Estou muito bem. Vou estar melhor ainda quando o Senhor cumprir na minha vida todas as promessas que Ele me tem dado e quando eu conseguir limpar todo o meu passado, ou pelo menos uma grande parte. Mas, então, João está nos falando que Ele quer nos apresentar esse Senhor, esse Salvador. Esta mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos é que Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Jesus falou que Ele é luz. Nele não há escuridão, nele não há pecado, nele não há erro, nele tudo é perfeito. E é isso que eu quero. Eu quero uma vida perfeita diante de Deus e dos homens. Mas se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você entende, ou vai entender, ou vai sentir que você tem pecado e que você quer se reconciliar com Deus, o Senhor Deus criou para você um Messias, um Salvador, alguém que pagou o seu pecado e que morreu lá onde você já deveria ter morrido. Numa cruz pendurado, porque é isso que está destinado àqueles que andam no pecado. Mas Jesus foi lá, pagou por você, para que agora Ele deu a oportunidade de você dizer: Senhor, me perdoa, muito obrigado por teres morrido por mim, agora caminha comigo, em nome de Jesus. Você se arrepende, você pede perdão a Deus, e isso precisa de humildade, precisa de dobrar o joelho, precisa de arrependimento, de verdades. E aqui João fala-se no versículo 8, se dissermos que não temos comunhão, se não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então João está dizendo, todos nós fomos um dia pecadores.
Você, se ainda não confessou Jesus, é pecador e precisa dele. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso a Ele e a sua palavra não está em nós. Ele é fiel e justo para confessar os pecados se nós confessarmos os pecados. Mas não é numa igreja, diante de um padre, ajoelhar diante de um cara que é igual a você ou pior, e confessar a ele os pecados. É confessar ao Pai através do Filho, porque o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vai diante do Senhor Jesus. Chama Ele para a sua vida e diz: Senhor Jesus, eu não sei se é verdade ou não o que esse cara está falando aí, mas olha, vou fazer um teste. Se é verdade, me mostra. E olha, é o seguinte, da tua palavra eu não tenho cumprido nada. Sabe porquê, Senhor? Porque eu não conheço ela. Como é que eu ia cumprir algo que eu não conheço? Mas me mostra a verdade. Me muda, me transforma. Faz de mim uma pessoa de paz, de harmonia. Me dá o teu descanso. Me dá a tua graça. Me perdoa. E você vai ver como a sua vida pode começar a ser transformada de dia em dia. Não vai ser assim, de um dia para o outro. Mas você vai sentir no seu interior algo novo. Algo nascer, brotar do seu interior. Algo que você não sentia. Você vai poder encher os pulmões e respirar profundamente e você dizer: puxa vida, eu nunca tinha respirado dessa maneira. Apenas chegar diante do Senhor. Como? Onde? Numa igreja? Não, no seu quarto. Fecha a porta do seu quarto, no seu banheiro, onde você quiser. Fala: Senhor Jesus, perdoa-me e mostra-me. Revela-te a mim. Me mostra que isso aqui é verdade. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Eu também te amo. Não quero te salvar porque eu não posso, mas estou fazendo a minha parte, ver se de alguma forma você pode ouvir a palavra de Deus e você pode entender. Cada dia vou trazendo uma mensagenzinha. Hoje eu creio que eu me alarguei, prolonguei demais, mas as próximas vão ser mais incisivas, mais curtas, mais compactadas, mas enfim, foi o que foi e eu quero ver se não vou ultrapassar em cada mensagem os 5 minutos. Shalom, que o Senhor te abençoe e até amanhã, se Deus quiser e se você tiver paciência para me ouvir e me aturar.